tal você melhorar o seu hábito de leitura, hein? Ler mais, com mais frequência, parece uma boa, hein? Esse vídeo é especialmente para você que gosta de novas histórias, de novos conhecimentos, mas ainda não tem inserido na sua rotina o hábito da leitura assim, diariamente. Então, vamos resolver essa situação. Eu vou te dar aqui em 3 passos algumas dicas e sugestões de livros e autores para ajudar nesse processo. E antes das dicas, a primeira parte, que é mais introdutória, para te falar um pouquinho dos benefícios da leitura. E sim, pode parecer um pouquinho clichê, mas eu vou falar o clássico de que quem lê mais e com mais frequência tende a ter uma facilidade maior para escrever, para colocar as suas ideias no papel. Porque assim, a leitura, o hábito de ler com frequência, faz com que você consiga organizar melhor as suas ideias. Via de regra, pode ser que você ainda assim tenha um pouquinho de dificuldade se não for tão adepto de escrever com frequência. Mas se você unir as duas coisas, eu te garanto que sim, ajuda bastante. Além disso, também te ajuda a ter uma capacidade de discernimento muito boa, um senso crítico muito bom. Então você vai ser aquele tipo de pessoa que, conforme for lendo mais, adquirindo mais conhecimento por meio da leitura, você não vai se contentar com qualquer coisa que vê por aí, que dizem. Você vai sempre procurar outras fontes. E isso é muito bom, ainda mais nos tempos em que nós vivemos, que muito se fala das pessoas dizerem aquilo que elas não sabem e também dizerem de uma maneira muito hostil. Você vai passar a ponderar mais, lendo com mais frequência e organizando as suas ideias de uma maneira mais clara para repassar qualquer informação que você queira. E falando em repassar, ora essa, você vai melhorar a sua comunicação. E aí isso vai ter um impacto direto na sua rotina. Se você, por exemplo, trabalha com vendas, imagina o quão útil isso vai ser. Se você se comunica melhor, você consegue fazer com que as pessoas te entendam de uma maneira muito mais eficaz. Fala sério, isso é bem útil. Fora isso, amplia a sua capacidade de memorização. São tantas histórias, tantos livros, com o tempo vai ficar mais fácil para você memorizar conteúdos. E isso também ajuda na sua rotina, sem dúvidas. Dito isso, dos benefícios, vamos partir para a fase 2 e vamos falar um pouquinho sobre como que você pode melhorar essa sua rotina de leitura. Vamos pelo básico. Não, você não precisa ler 10 livros por mês. Eu sei que tem uma galera por aí que fica tentando empurrar isso goela abaixo. Não, você não precisa. Não, você não precisa ler só clássicos. Não é obrigatório. Principalmente na proposta que nós temos aqui. Eu quero que você, que não tem o hábito de leitura, passe a ler por prazer, por pura satisfação. Depois, se você quiser ler clássicos, histórias mais robustas, mais complexas, por favor, fique à vontade, você não vai perder nada com isso. Mas não se sinta obrigado a ler apenas esse tipo de conteúdo nessa fase inicial. Comece pelo básico. E falando de básico, comece lendo aos poucos. Troque ali 30 minutinhos que você estaria à noite vendo uma série ou um filme e leia uns 2 capítulos de um livro. Tranquilo. Tente nesse momento deixar o celular, as redes sociais, um pouquinho de lado. Depois você volta para elas, para que você consiga aproveitar melhor a experiência da leitura. Beleza? E, principalmente, a leitura, para que ela seja tranquila, preze por estar o mais confortável possível. Então, se você quiser preparar ali um chá, se você quiser preparar alguma comidinha para beliscar enquanto você está ali lendo, por favor, sente num lugar confortável, coma algo enquanto está ali na leitura, beba o seu chazinho ou café, ou o que preferir. Faça com que seja uma experiência muito satisfatória, um momento de autocuidado, de certa forma, ok?
terceiro, mas não menos importante, apesar de ser o último tópico, eu vou te indicar alguns livros e alguns autores que vão te auxiliar nesse processo. Então, são livros e autores bem simples de serem lidos, que é justamente para potencializar essa sua experiência, essa sua imersão nesse universo da leitura. Vamos começar por livros. Eu vou indicar primeiramente Percy Jackson. Caso você goste de fantasia, desse universo de possibilidades infinitas, Percy Jackson é a pedida certa. Lá você vai ver um pouco de mitologia grega de uma maneira um pouquinho mais amena, porque Percy Jackson, principalmente a primeira saga, né, do Rick Riordan, que é o autor, é um pouquinho amenizada, porque a mitologia grega em si, real, oficial, é bem pesada. Tem conteúdo ali que não é infanto-juvenil. Como Percy Jackson é uma leitura infanto-juvenil, obviamente o autor deu uma amenizada em algumas questões. Mas olha, independente de você ser adolescente ou adulto, Percy Jackson para mim é uma leitura que não pode faltar no currículo. Leia, é bem tranquilo, não vai ter termo muito complexo a cada página, vai ser fácil de você compreender. Se tiver alguma palavra desconhecida, mas pelo contexto, não vai ter dificuldade, porque a escrita do autor ela é bem tranquila. Principalmente porque a primeira saga é narrada em primeira pessoa, pelo ponto de vista do Percy. E isso faz com que fique bem fácil. Tem uma pitadinha ali de sarcasmo, de humor, porque o personagem tem dessa. Então, assim, é bem bacana. E aí... Ai, pausa dramática. Eu, com um porém, vou indicar Harry Potter. O porém é o seguinte, a J.K. Rowling, a autora da série, ela é bem controversa. Eu não leio, não li, não pretendo ler nenhuma outra obra dela que não seja Harry Potter. Mas eu indico porque tem um apelo sentimental para mim. Foi a primeira série de livros pela qual eu verdadeiramente me apaixonei. Então, se você gosta de fantasia, sim, leia. É provável que você vá curtir. E sim, vale a pena, os personagens são interessantes. Ignora a autora depois disso, leia só Harry Potter e siga a sua vida normalmente. Ou se você não teve o mesmo apelo que eu com a saga, então eu vou entender se por todas as polêmicas dela, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, você não quiser ler, tá tranquilo. E um livro que é o meu livro favorito, não sei se vai dar pra ver, mas eu vou falar, Só o Amor é Real, Brian Weiss. Tem um quê de espiritualidade, mas também um ponto de vista técnico do autor. Recomendo bastante. É um livro curtinho, 141 páginas. Se você pegar aí um fim de semana, mesmo se você não estiver tão adepto à leitura, acredito que você consegue ler tranquilamente. O último livro que eu vou indicar é Contos de Horror, Histórias para Não Ler à Noite. O nome é sensacional, né? Mas não tem nada tão assustador assim, tá, gente? É bem tranquilo. São contos, um compilado de contos de vários autores clássicos, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, enfim. Só que você não vai ter dificuldade para ler, tá? São contos bem tranquilos. E o bom de ler conto é que você pode ler um de cada vez e beleza, tranquilo. Não se obrigue a ler metade do livro, não. Leia um conto por vez e a história vai ter início, meio e fim, tranquilo. Amanhã você lê outro e por aí vai. E por último, eu vou dar a indicação de 3 autores, 2 autoras e um autor, de poesia. E a poesia, assim como os contos, é mais fácil de ser lido, é mais tranquilo, é mais curtinho, então é bem de boa. A primeira autora da indicação é a Cecília Meirelles, também tem vídeo sobre ela aqui no canal. É a minha autora favorita. E ela tem uma escrita bem intimista. É como se você recebesse um convite para tomar um cafezinho da tarde, conhecendo a alma dela a fundo. Então, se você tem esse apelo por aquilo que te aproxima dos sentimentos, das emoções do autor, leia Cecília Meirelles.
A segunda autora é a Cora Coralina, magnífica também. Ela também tem esse quê mais íntimo, porém do ponto de vista de experiências. Cecília Meirelles, ela tem um ar um pouco mais melancólico, das experiências mais difíceis de digerir. A Cora Coralina não, ela traz um pouquinho mais de brilho, de alegria, as experiências doces, a doçura da vida. Vale muito a pena. E por último, mas não menos importante, Mário Quintana. Também foi um que eu li bastante quando eu era mais nova, ali meados dos 9, 10 anos. É um autor com uma leitura bem simples dos textos, então você não vai ter dificuldade, de novo, não vai ter termos muito complexos. E assim, é bem bacana, é bem de se aproximar mesmo do leitor. Aqui eu não mencionei os populares, Clarice Lispector e Vinícius de Moraes, porque eu não sou muito fã. E acredito que eles estão num aspecto um pouco mais que é difícil de digerir se você não tiver adaptado à leitura. Esses três que eu mencionei, Cecília Meirelles, Cora Coralina e Mário Quintana, creio eu que é mais fácil para você que não tem o hábito e quer começar. Então, indico bastante. Gente, e o principal, antes de terminar esse vídeo para não ficar absurdamente longo, entenda o que você gosta. Então, se você gosta de fantasia, não tem problema, procure livros de fantasia. Se você gosta de gastronomia, procure livros que tratem do assunto, música e por aí vai. Não foque em ler só aquilo que as pessoas querem empurrar água lá abaixo, porque não funciona, você vai se frustrar, ok? E a proposta não é essa. Então leia com carinho, como uma espécie de autocuidado. E caso queira mais indicações, um pouquinho mais particulares, manda mensagem em alguma das minhas redes sociais. Vou deixar, como sempre, o link do Instagram aqui na descrição. E caso queira comentar diretamente no vídeo, por favor, faça isso. Beleza? Então, beijo, beijo e até a próxima!